Agora notou que sua tarefa foi cumprida com êxito na cidade de Lagoa d'Antas. E hoje você é pré-candidato à Prefeitura de Nova Cruz. O que te motiva mais a assumir esse desafio? Realmente, quando eu falo Lagoa d'Antas, eu posso dizer que eu tenho a consciência do dever cumprido, né? Eu tenho a consciência do dever cumprido para com aquela cidade. Passei 8 anos como prefeito, né? E realmente a gente conseguiu muita coisa. Na parte da zona rural, né? Nós pegamos um momento realmente também, um momento de renovação, né? Nós pegamos um momento realmente onde as coisas aconteceram de verdade. Pra você ter uma ideia, tem uma história muito bacana lá em Lagoa d'Antas, que foi uma vez que a gente conseguiu um grande projeto de iluminação para a zona rural. E a maioria da zona rural, 70% da zona rural de Lagoa d'Antas, quando eu assumi a prefeitura, 70% era no escuro, né? E aí a gente conseguiu um projeto para conseguir colocar iluminação na zona rural. E era muito recurso, né? E a gente fez um projeto forte, um projeto coeso, para botar iluminação na zona rural, né? E aí a gente foi formar os projetos, fazer toda a parte de preparação. E aí, Igor, meus amigos, aconteceu até uma história engraçada, né? Aonde a gente foi fazer os projetos da iluminação, do posteamento, da locação da obra e tal. E aí eu cheguei na casa lá de um cidadão, de um senhor, ele estava lá no terraço, numa cadeirinha assim parecida com essa nossa aqui, na sua calçada, e começou a olhar para mim, aí disse: como é, doutor? O senhor veio fazer o que aqui? Eu disse: não, eu vim para cá para marcar realmente a obra da iluminação pública. Eu vim para cá para marcar o serviço que a gente conseguiu. Ele disse: olha, não me leva mal não, mas esses tocozinhos de amarrar burro, aqui já tiveram vários que colocaram, e a gente continua no escuro. Eu disse: pois eu vou fazer um desafio com o senhor, né? Eu vou vir marcar e eu vou fazer, né? E aí quando a gente conseguiu o recurso para fazer a iluminação pública, que chegou naquele tempo, eu me lembro como hoje, uma carrada de poste, e aí a gente disse: olha, bote lá perto da casa do seu José, para ele sentir firmeza que a gente vai te colocar. Rapaz, e quando a iluminação aconteceu, que clareou a zona rural lá onde ele morava, esse cidadão me deu um abraço, certo? Esse cidadão me deu um abraço, que para mim, eu me arrepio até hoje, né? Foi um sinônimo dizer assim: eu estava sem esperança e você me mostrou que pode-se ter esperança. E que existem pessoas de palavra, né? Então isso foi muito forte para mim. E eu me sinto comprometido com Lagoa d'Antas, eu sinto agradecido por Lagoa d'Antas, por tudo que ela me fez, né? Mas sinto sim o meu dever cumprido, porque lá não foi só a iluminação, foram coisas importantes, além da iluminação rural que a gente colocou para todos. Então existia uma cena que acontecia no cotidiano de Lagoa d'Antas, que realmente era uma coisa que me impressionava muito, né? Na verdade, toda a cidade, a água era através de carro-pipa. Toda a cidade, a água era através de carro-pipa. E todas as 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, me impressionava que parecia que a cidade acordava, né? As mães de família tinham que sair com a sua latinha para ir lá para a fila, para esperar o carro-pipa chegar, para encher 2 latas d'água e retornar para casa. Que era a única água que elas tinham acesso, a não ser água de gasto, como diz, água de açude, de barreiro, disso, daquilo. Era a única água que ela tinha acesso, era essas 2 latinhas d'água durante o dia, né? E eu também fiz a promessa de acabar com a fila da lata d'água. E a gente acabou. Com a fila da lata d'água e a gente conseguiu colocar a água para jorrar nas torneiras de todo cidadão lagoadantense, né? Além de obras importantes, nós construímos, Igor, bairros, né? Nós construímos bairros. Se você lá procurar lá um conjunto chamado Conjunto Santo Antônio, todo esse conjunto foi Germano que fez, da iluminação ao calçamento, às casas, aos banheiros, todos foram feitos na nossa gestão, né? Ao conjunto que hoje é conhecido como Conjunto Mangueiral,
você ter uma ideia, era uma cena gritante. Tinha um matadouro lá, antigo. As pessoas, era no início aqui, as pessoas matavam o boi, o sangue do boi saía correndo a céu aberto, descia pelas galerias ali das ruas, as casas todas de taipa, a rua de barro, né? E o sangue corria muitas vezes na rua e ficava aquele clima, aquela situação, né? E a população não tinha para quem recorrer. A maioria das casas, todas as casas de taipa, né? E eu digo, eu vou acabar com isso. Eu vou mudar esse cenário, né? E quando eu deixei a prefeitura, eu fui lá e olhei, visualizei, né? As ruas todas calçadas, né? As casas de taipa todas de alvenaria, a iluminação diferenciada, o matadouro foi tirado dali, foi construir um matadouro novo, né? Construir um matadouro novo, ou seja, nós mudamos totalmente a vida de pessoas, nós mudamos totalmente a condição de vida de pessoas e nós mudamos totalmente realmente as coisas que traziam maior sofrimento para a população. Além de vários equipamentos que hoje são importantíssimos para o convívio das pessoas, nós construímos ginásios, né? Hoje a gente vê certas cidades, o prefeito pinta o piso de uma quadra e comemora, inaugura, né? Nós construímos 4 quadras de esporte, né, para as comunidades rurais e uma quadra de esporte para a cidade. Nós construímos ginásios de esportes, né? Lá nós não pintamos ou fizemos uma reforma de um mercado, não. Nós construímos um mercado público, né? A saúde, nós demos uma guinada 100% na saúde. Nós construímos um hospital maternidade, né? Para realmente, nunca tinha nascido um Lagoa Dantense em Lagoa Danta. Nunca. Na verdade, antes de Germano, não existia um Lagoa Dantense nascido em Lagoa Danta, a não ser que fosse nos carros da ambulância, no meio do caminho. Às vezes a mãe tinha o parto dentro do carro ou dentro de casa, quando realmente não tinha atenção, né? Quando não tinha atenção de ninguém. Mas eu consegui fazer com que nascesse os Lagoa Dantenses nascidos em Lagoa Danta. Então, isso foram coisas que realmente faz com que a gente possa ter orgulho da nossa história e saber que através da política, né, muitas vezes, infelizmente, a política ela é um tanto suja, né? Principalmente a política dos políticos de bastidores. Essa é terrível, né? Essa é terrível. Se a política só fosse essa, realmente eu não queria fazer política. Se a política só fosse esta, eu não tinha desejo de ser político. Se a política só fosse a política, repito, se a política só fosse a política dos bastidores dos políticos, essa eu estaria fora, porque realmente é uma coisa que muitas vezes nos deixa um tanto enojados, né? Porque nos bastidores dos políticos, o que na maioria das vezes acontece é tudo menos se pensar no povo, né? Tudo menos se pensar no povo, né? E se a política fosse somente essa, eu estaria fora dela de verdade. Agora, eu sei, principalmente por essa minha experiência, que através da política existe uma outra situação, que é a oportunidade de fazer pelas pessoas, né? A oportunidade de fazer em massa, Olha, eu entreguei 486 chaves de casa para mães de família, e eu via a alegria, a transformação que era na vida daquela mãe, quando recebia a chave da sua casa, e a partir de então, tinha o seu lar, tinha o seu recanto, onde ela podia abraçar os seus filhos e dar guarida a toda a sua família. O quanto essa mãe não ficava alegre, o quanto não mudava a vida dessas pessoas, né? E isso é a parte da política que me envolve a estar na política, né? Então posso dizer que Germano foi um novo prefeito, um prefeito novo, que entregou aos lagoadantenses uma nova cidade. Verdade. Eu acho que muita gente, você falou uma coisa aí que a gente escuta muito. Muita gente que conhecia Lagoa Danta antigamente, né? E depois conheceu, depois de mim prefeito, quando eu chegava em vários cantos aqui do recanto do Rio Grande do Norte, e muita gente chegava e dizia: Germano, tinha uma Lagoa Danta antes de você e uma Lagoa Danta depois de você, né? Tinha uma Lagoa Danta antes de você e uma Lagoa Danta depois de você. E isso para mim era mesmo que você me dá um presente,
né? Por quê? Porque aí eu me arremetia àquele jovem, né, com 21 anos de idade, que sentou numa cadeira com muito orgulho, mas com muito medo, né? Com muito orgulho, mas com muito medo, com temor. Por quê? Porque tinha todo aquele compromisso, né? E tinha toda essa responsabilidade. E eu sentia com aquela palavra, tinha uma Lagoa D'Anta antes de você, uma Lagoa D'Anta depois de você, como se estivesse me dizendo assim: Germano, tá aqui o seu diploma, certo? De que você saiu do medo, saiu daquele momento onde você tudo iniciou, daquela sua ansiedade, e transformou em realidade, né? E assim, para mim, era o meu sentimento de vitória. Aí era realmente meu sentimento de vitória. Eu me sentia orgulhoso, porque, como quem disse assim, valeu a pena, né? E quando eu chegava lá, que o povo me abraçava, né? E realmente falava tudo aquilo, é um regozijo, é uma alegria muito grande, que eu acho que não há preço. Então, isso é o grande presente da política boa, da política limpa, da política verdadeira. Isso é o legado que a gente pode conduzir, a gente pode levar. E digo a você, meus amigos, porque tive essa experiência pessoal, mas vi muitas vezes no rosto do meu pai aquele orgulho, aquela alegria, aquele sentimento que ele tinha, entendeu? Do dever cumprido, de passar nas cidades e revolucionar, de passar das cidades e acrescentar, de ter passado nas cidades e realmente ser tido como um prefeito de obras, um prefeito de gestão e um prefeito correto. Então, este orgulho, né, nós podemos dizer que temos, né, esse legado nós podemos dizer que temos, e que essa calçada representa tudo isso aqui, e que tudo isso aqui passou por esse nosso recanto, né, tudo isso passou por esse local, e aqui hoje é um prazer ter você aqui fazendo esse bate-papo, poder reviver todas essas histórias de tantos amigos e de tantas pessoas que contribuíram para que tudo isso virasse verdade, para que tudo isso existisse. Então, meus amigos de Nova Cruz, é isso que eu quero dizer a vocês, através da pergunta de Igor, né? Eu estou pronto, eu estou preparado, fui testado, né? Passei pelo meu período de teste, honrei o meu momento, e hoje, né, eu me encontro num sentimento muito forte, em que eu tenho plena convicção de que, se o povo de Nova Cruz me der a oportunidade, eu tenho como fazer de forma muito madura, de forma muito correta e de forma muito eficiente e com muita eficácia a transformação que Nova Cruz também precisa. Porque hoje Nova Cruz é uma cidade grande, Nova Cruz é uma cidade com muita problemática, mas Nova Cruz não é uma cidade hoje interpretada do porte e do tamanho que ela deve ser interpretada, né? Hoje a gente vê as pessoas, a administração que hoje está em Nova Cruz, sendo igualada às cidades com muito menos tamanho, com muito menos importância do que Nova Cruz, né? Hoje nós vemos um prefeito que se compara com um prefeito de Montanhas, com um prefeito de Pacifica, né, querendo tecer números iguais. Nova Cruz tem tamanhos por 2, 3 Pacificas, 2, 3 Montanhas. Ou seja, Nova Cruz é para dar exemplo, Nova Cruz é para ser a rainha do Agreste, Nova Cruz é para ser a cidade que traz a referência para uma região, né? E hoje Nova Cruz não está sendo tratada desse jeito. Nova Cruz está sendo tratada com um pensamento pequeno, um pensamento inferior, um pensamento de querer, através de maquiagens, ludibriar uma cidade para que achar que realmente pode estar acontecendo alguma coisa que realmente não está. E essa falta de ação, e essa falta de desenvolvimento que hoje Nova Cruz está passando, fique certo, cria um legado negativo muito forte, muito forte. Por quê? O que é que eu quero dizer? O quanto hoje não está sendo aumentado o déficit de estrutura educacional, por não estar acontecendo nada de amplitude nem de melhoria dentro da área da educação, de forma nenhuma. Nem da forma de qualidade na educação, nem muito menos na forma da parte estrutural. O quanto não está sendo colocado e está sendo criado um legado negativo para Nova Cruz, a saúde que hoje está totalmente abandonada. Um hospital que não cresceu, um hospital que não desenvolveu,
uma saúde que não vai para canto nenhum e que permanece naquela mesmice. Não há uma ideia, não há uma revolução, não há uma coisa que venha para dar uma guinada, para dar um diferencial para a população de Nova Cruz. O quanto Nova Cruz vem tendo prejuízo por tantas obras federais paradas, por incompetência dessas pessoas que aí estão. Não se engane, chega ao final do contrato de cada uma obra dessa, o Ministério vai mandar buscar o dinheiro de volta, tá certo? E fica na cidade um resquício de um elefante branco, sem a devida, sem se dar a devida atenção àquela obra, para que realmente ela venha se tornar um equipamento para o serviço da população, né? E existe um termo que é dado dentro do órgão federal, que chama-se a funcionalidade. Então, cada obra dessa que ficar sem funcionalidade será uma inadimplência criada para Nova Cruz junto ao governo federal. Então, nós vamos ter uma Nova Cruz daqui a poucos dias, né? Uma Nova Cruz com várias inadimplências por obras sem funcionalidade, né? Isso é uma coisa que vai dar muito trabalho para um futuro gestor que queira dar uma guinada de crescimento na cidade, porque você vai pegar uma cidade com várias e várias inadimplências perante o governo federal, que é a fonte maior de se buscar o recurso para justamente se trazer as grandes obras, os grandes acontecimentos que Nova Cruz merece. Então, meus amigos, eu digo a vocês, sem dúvida nenhuma, nessa calçada, com esse amigo aqui conversando, mas sim principalmente nesse local, né? Esse local aqui que já passou por muitas alegrias, muitas vitórias, muitas tristezas também. Meu pai foi velado nessa casa, né? Meu pai foi velado nessa casa. Aqui nós tivemos o recebimento de falecimento da minha irmã, né? Várias coisas também de peso e de responsabilidade que aqui essa casa nos traz. E eu digo a vocês que eu me sinto respaldado por tudo isso, pronto e preparado para dar a guinada que Nova Cruz precisa, para fazer que Nova Cruz volte a ser a rainha do Agreste, fazer com que a gente consiga desenvolver dentro de Nova Cruz as temáticas e os pontos e levantar essa potencialidade para que Nova Cruz volte a ter uma pujança, para que Nova Cruz volte a ter um crescimento, que Nova Cruz volte a ter um desenvolvimento que tenha condição de dar suporte a esse déficit administrativo que está acontecendo nesse momento e que venha dar suporte também a dar a guinada que Nova Cruz realmente merece. Nova Cruz merece crescer, desenvolver. Nova Cruz realmente merece ter situações que venham a acalentar um povo que hoje urge por falta de uma administração que pense principalmente no mais humilde, que pense principalmente nas pessoas que mais são carentes e que venha a atender e a bater de frente com todas essas temáticas e dar suporte a todas essas deficiências que hoje a cidade se apresenta, né? Precisa-se ter muita competência, precisa-se ter uma boa equipe, precisa-se ter compromisso e precisa-se ter a palavra de homem para se dar a palavra e se cumprir a palavra. E eu me sinto nessa tarde de hoje, olhando para cada um de vocês, eu me sinto pronto. E só depende de cada um de vocês. Se vocês amanhã puderem me dar a oportunidade, vocês vão ter esse mesmo cara verdadeiro, correto, honesto que Lagoa d'Anta teve. Vocês vão ter esse mesmo homem correto, honesto que Tagino Pereira foi em todas as cidades que ele foi. Esse mesmo sentimento vocês vão ter para estar lá e cumprir a palavra dada a cada novacruzense. Eu tenho plena convicção que da forma como nós tivemos a capacidade e a correção com Lagoa d'Anta, e hoje nós temos os louros e o aplauso daquela população, eu tenho plena convicção. Se Nova Cruz me der a palavra positiva, eu vou, com 4 anos, se Deus quiser, sair de lá com as pessoas apertando a minha mão e dizendo: Germano, valeu a pena acreditar em você, né? Não só pelo meu nome, mas principalmente pelo legado do meu pai, pelo nome de Tagino Pereira, ao qual vai, sem dúvida nenhuma, ser o norte, o motivador, né? Vai ser um incentivador e vai ser, sem dúvida nenhuma, o espírito necessário para que a gente busque forças
e que a gente busque aonde tiver espaço para trazer crescimento e desenvolvimento para Nova Cruz. Pode acreditar que isso aí é uma coisa que vem de dentro da minha alma. E é uma verdade que eu passo para cada um de vocês. Lembrando que a partir da próxima semana teremos um compromisso semanal com as lives do Germano Tagino, onde você também vai poder participar no nosso Facebook, deixar sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão aqui nas nossas lives que começam semana que vem. E desde já conto com a audiência de vocês. Obrigado, Germano. Foi um prazer imenso estar esse fim de tarde aqui com você, aqui na Fazenda Trincheiras. Obrigado, Igor. Obrigado. Eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, para minha esposa Tayane, para todas as minhas filhas, para minha família, né? Dizer que, sem dúvida nenhuma, foi uma tarde prazerosa e que agora nós vamos ter as nossas lives todas as quintas-feiras. Contamos com você para estar presente junto conosco, para você falar o que é que você quer para a sua cidade e a gente discutir os caminhos e a gente discutir, sem dúvida nenhuma, um futuro melhor para a nossa cidade. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado de coração. E que hoje sirva para ser mais um canal de a gente transmitir o nosso desejo, o nosso sentimento e que passe a verdade do nosso coração para cada um de vocês. Muito obrigado.